teologia amadureceu você como um homem de Deus a trabalhar pelo povo e pela igreja. Claro que tudo começou a partir da infância, visto que eu convivi muito numa comunidade religiosa, que é o Santuário São Justo Tadeu, em São Paulo, no bairro do Jabaquara, Zona Sul. E a minha família era de igreja, minha mãe sobretudo. E com ela, eu sendo caçulinha, acompanhava em tudo, sobretudo na igreja, nos momentos que ela ia, eu pequeno ia também. Acabei sendo coroinha, acabei entrando no movimento de cruzadinhos eucarísticos, né? Fui estudar na escola paroquial São Judas Tadeu, fui tendo contato com os padres, alguns ex-colegas de escola e de vida, de coroinha, por exemplo, foram para o seminário em Lavras. E voltavam e nos contavam as belezas do seminário, né? Como não era, o que tinha, o que não tinha, né? A piscina, o futebol. Eu fui para Lavras em 1961. Entrei na primeira série do ginásio. Depois fui a Corupá, Santa Catarina, para continuar os estudos do ginásio, na época, né? Ginásio científico. E em Corupá eu vivi 5 anos, melhor dizendo, né? De 62 a 67. Fiz o ginásio, fiz o científico, ali eu cresci, ali eu me tornei um jovem, né? E fui amadurecendo a minha vocação, tanto quanto posso dizer já para o sacerdócio, né? Era a minha ideia, era essa, né? A tal ponto que em 1967, dia 28 de outubro, festa de Cristo Rei, nós, da minha turma, do terceiro ano científico, recebemos a batina. Recebida a batina, fomos a Jaraguá do Sul para fazer o noviciado. Antes o postulantado, que era de 3 meses no próprio noviciado, depois 1 ano, que começava em 2 de fevereiro, no meu caso, em 1968, até 2 de janeiro de 1969. Né? Isso para mim foi a minha formação quase já religiosa. Depois vim para Brusque em 69, no começo do ano. Fiz 69 e 70 a filosofia, que era de 2 anos, muito forte, por sinal, com professores excelentes, né? Basta citar Padre Orlando Murphy, Padre Canísio Halber, Dom Nelson Vestro, Padre José Stolf, né? Eram homens de uma cultura que atraía a gente, né? A mim, principalmente, eu fui atraído por esses professores, né? Sempre gostei de estudar. Em 1971, vim a Taubaté, São Paulo, para a teologia. O dia da minha ordenação sacerdotal foi 8 de dezembro de 1974, em Taubaté, Catedral, pelo bispo Dom José do Couto. Dom Couto famoso, né? Com a sua fragilidade física, ele dizia para nós que a coisa mais importante que ele fez como bispo foi a ordenação do grupo do conventinho, que era o meu grupo. Nós ordenamos lá. Um dia muito quente, mas muito quente de verdade, né? Casa cheia, imagine a emoção e o calor, né? Uma grande alegria que foi de 8 neossacerdotes com familiares. E depois ter a família numa hora dessa era o que a gente queria, né?
mais do que ter amigos, ver a mãe, ver os irmãos, sobrinhos e assim por diante. Eu diria que foi um dos grandes pontos que marcaram a minha vida. O grande sonho era onde você, depois de ordenado, iria trabalhar. E aqui comigo tem uma coisa muito importante que me marcou a minha vida, né? Antes de ser ordenado, eu já ia trabalhar em Jaraguá do Sul, por causa do Juventus, que era um time de futebol, na época importante, na região do Vale do Itapocu, né? Jaraguá, Corupá, né? Mas na hora da indicação para onde você vai trabalhar como neo-sacerdote, acabou me dando o maior choque, que foi vir a Brusque, em 75, dei aulas em 75, 76, e um grande padre de Brusque, o padre Orlando Merlo, Nivaldo, não se preocupe, as suas aulas vão ser aulas simples, aulas de história, disso, daquilo, você vai para Roma. Você vai estudar na Europa para ter a formação que nós necessitamos para trabalhar com a filosofia dos nossos religiosos, né? E fui a Roma, todo acanhado, sem saber falar o italiano, mas a gente já tinha um pouquinho vontade de sair para a cidade. E saímos um dia de domingo para a missa, que nós nem sabíamos o que era a missa de aniversário do Papa Paulo VI, na Basílica de São Pedro. E eu e mais um colega, padre, que vive ainda, ficamos sem saber o que fazer, entrar na Basílica. Nos localizamos na entrada, assim, sem saber o que era. De repente tinha um espaço vazio na nossa frente, que nós não sabíamos nem o que era aquilo ali. Primeira vez entrar na Basílica de São Pedro. De repente entra o Papa Paulo VI, que era o dia do aniversário dele, e era a missa concelebrada. O acontecimento foi um show. Por quê? De repente acenderam-se as luzes da Basílica, aquilo toda iluminada. Para a gente era um choque, né? O que estava acontecendo? Luz acesa, o coral do Vaticano entra com a música de acolhida, né? E ao lado, em ato contínuo, o Papa passando. Eu perdi a voz, perdi as pernas, a segurança. Me deu tudo que é sentimento de novidade, de algo tão importante para mim na época, né, que eu não esperava. Não esperava, né? Claro que houve encontros com outros papas, João Paulo II, principalmente João Paulo II é o papa que estudou onde eu estudei, a Universidade Angelicum de Roma, depois outros nomes importantes, né? Muitas audiências eu tive com o Papa João Paulo II, né? Ou no Vaticano, em Castel Gandolfo, né? E eram contatos bem privativos, né? Era com a missa e depois ele nos atendia, conversava com cada um, levava uma lembrancinha para cada um, né? Então, o ver, o estar em contato com eles, né, dava cada vez mais um reforço para aquilo que a gente queria fazer, né? Que era imitá-los, com certeza, na vida religiosa, vida sacerdotal, né? Mas foi muito marcante, eu diria, esses contatos com os papas. O João Paulo II foi visitar a universidade onde ele estudou e eu estudava. Eu saí de sala de aula para encontrar com o Papa João Paulo II, porque ele veio tomar um café com os alunos no local onde ele também viveu, né, o sacerdote, um período de formação filosófica. Eu sempre tive uma paróquia, ou mais paróquia, capelas, comunidades para ajudar.
Então eu nunca deixei me limitar ao problema aula, sala de aula com aluno, ou mesmo formador, né? Mas estar com o povo, ter 1, 2, 3 capelas onde você ocupava o seu sábado, o seu domingo, e a convivência depois, né, humana, social, com as pessoas dessas comunidades, né? Quase 50 anos de padre, é realmente o que eu tenho. Muitos pontos marcaram a minha vida, muitos pontos, né? Eu diria, eu vejo isso quase da infância. Minha vida com os padres da minha paróquia, os padres que eram bondosos comigo, eu falo pessoalmente, né? Os padres que me marcaram pelo apoio, pelo incentivo, Corupá, Lavras, Minas Gerais, né? O primeiro seminário onde eu estive, Brusque, Corupá, Taubaté, isso realmente foram importantes, mas sobretudo o que me marcou nesse período todo foi a minha ordenação sacerdotal. Era o alvo visado que a gente tinha, né? Mais do que terminar científico, mais do que terminar o noviciado, a gente ainda era um pouco ingênuo, né? Uma filosofia, mas a teologia amadureceu você como um homem de Deus a trabalhar pelo povo e pela igreja. Então eu diria que foi um dos mais altos, se não o mais alto. Toda essa caminhada eu tive a graça de Deus, eu tive a presença de pessoas amigas, familiares, aqui ao longo de 20 anos, 30 anos de contatos, viveram a minha vida, me apoiaram para terminá-la, né? Hoje eu estou com quase 50 anos de sacerdote e um pouquinho mais de vida religiosa e tive o apoio de muitas pessoas, leigas, sacerdotes, irmãs religiosas, um apoio a fazer com que a minha vocação se tornasse mais forte e concreta. Por isso eu deixo um aviso também, né? Quem sabe você tem um chamado e percebe que é um chamado. Procure alguém, procure um padre, procure uma religiosa, procure um seminarista, converse. Tire, quem sabe, algumas dúvidas e coloque, sobretudo, em você a vontade de realizar um desejo que, com certeza, é um chamado de Deus na sua vida. Tudo começou com um sim dado a Deus. Esse sim foi se amadurecendo, até o momento de hoje, em que me encontro na casa de retiros, Casa Padre Deon, em Brusque. Mais do que nunca aqui, eu tenho a necessidade e a possibilidade de dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Oração vocacional.
Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.